Candidato José Weston, que participa pela linha direta aqui, ele quer saber o seguinte: como o Brasil vai sustentar um salário de R$ 2.500 que o candidato defende na TV? E a Previdência? E a inflação? Pergunta ele. Não, eu não vejo problema nenhum, nem com a inflação, nem com a Previdência. Previdência é um escândalo de outra natureza. Eu gostaria que os governantes brasileiros que ocuparam a presidência nos últimos 30 anos explicassem para mim e para a população onde é que foi parar o dinheiro da contribuição de milhões e milhões de brasileiros que eles fazem todos os meses. Com essa contribuição, esse seria o maior banco do planeta Terra, a Previdência brasileira. Agora que o dinheiro desapareceu milagrosamente, misteriosamente, todo mundo quer controlar o salário porque não há dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria. Seria o caso de fazer uma investigação aí, ao invés de ficar martirizando pessoas com 60 anos de idade, 70 anos de idade, trabalhar a vida inteira para receber a aposentadoria. Eu acho assim, o aumento salarial, ele não provoca inflação. Já vários economistas analisaram esse problema, né? A economia ela se reacomoda toda vez que há um aumento salarial. O que provoca inflação é a má administração do governo, a emissão de dinheiro, né? É o descontrole de determinados setores da economia. É um mito a ideia de que o aumento salarial provoca inflação. Agora, é importante dizer o seguinte: nós não estamos querendo que ninguém acredite que um salário mínimo de R$ 2.500, que não é um cálculo apenas nosso, o Diese tem o mesmo cálculo, seria implantado no Brasil através de uma canetada. Não se trata disso. O que nós estamos propondo é que a população lute por esse salário. Né? Se, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, o salário mínimo está num patamar como esse, é porque a população lutou, não porque o governo deu. Porque você pode ter o país mais rico do mundo, se a população não luta pelo seu salário, ela acaba na miséria. No momento de maior crescimento econômico da Inglaterra, no século XIX, o salário dos trabalhadores estava lá embaixo. Inclusive, por exemplo, um texto famoso de Marx, já que nós estamos falando em comunismo, ele mostra, quando a fundação da Primeira Internacional, que apesar de todo o crescimento econômico da Inglaterra, a situação da classe trabalhadora não parava de piorar. O Brasil tem muitos recursos, é um país muito rico e poderia aumentar substancialmente a vida da população. Que ninguém se iluda com a conversa pseudo-econômica de que o país não comporta aumento salarial. O povo brasileiro é miserável e o país é rico. O dinheiro vai para a mão de uns poucos. Candidato, economicamente, quais seriam as diretrizes adotadas por seu partido quando se fala no governo brasileiro? Olha, eu agora há pouco mesmo estava respondendo uma entrevista, ele me fez uma pergunta assim, pinga-fogo, né? Aí eu fui bem sucinto e disse para ele o seguinte: nós não somos o partido, nós somos um partido radical. Isso, a pessoa que mandou a pergunta está certa. Nós não fazemos questão de esconder isso daí. Por quê? Porque nós achamos que as soluções moderadas não são soluções. O Brasil existe há muito tempo, basta observar aí o que acontece e a gente vê que as soluções não solucionam nada. Então, o que nós achamos da economia? Quais são as soluções? Em primeiro lugar, nós somos favoráveis à estatização do sistema financeiro. Nós achamos que quase 200 milhões de brasileiros não podem trabalhar como escravos aí, como burros de carga, para sustentar meia dúzia de bancos através da taxa de juros mais alta do planeta Terra, que transformou os bancos brasileiros nos bancos mais lucrativos do mundo. Isso é totalmente absurdo. O povo brasileiro paga quase 40% do PIB em impostos. Isso teria que acabar se nós queremos mudar alguma coisa e melhorar a situação do povo. Por que privilegiar meia dúzia de banqueiros? O que eles foram indicados por Deus para receber tanto dinheiro? É absurdo. Parece assim, aquela monarquia de direito divino. Ele tem uma graça especial. Segundo, nós somos favoráveis à realização de uma reforma agrária de verdade, acabando com o latifúndio, que é o monopólio da terra, né, e liberando toda essa extensão da economia brasileira para um verdadeiro desenvolvimento. Todo mundo tem que saber que os países desenvolvidos são desenvolvidos porque fizeram a sua reforma agrária de uma maneira ou de outra. E o Brasil nunca fez. Aqui a terra ela é um cárcere privado de um conjunto muito pequeno de proprietários de extensões enormes de terra. Essas questões aí, do ponto de vista econômico geral, sem falar nas reivindicações
dos trabalhadores, como salário, diminuição da jornada de trabalho, na nossa opinião, são as questões fundamentais. Candidato, saúde, educação e habitação. Bom, nós defendemos a saúde e a educação estatal, né? Os governos brasileiros, aí, com muita conversa, com muita demagogia, eles vêm há décadas já transferindo todo o apoio estatal para o setor privado. E isso daí tem reduzido a situação a uma situação de calamidade pública, tanto na educação como na saúde. Nós somos favoráveis à estatização e nós somos favoráveis ao controle da população sobre a saúde e a educação. Na questão da habitação, eu acho que habitação, o governo Lula, por exemplo, que fez um plano habitacional, Minha Casa Minha Vida, fez um plano habitacional para servir não a população, mas para usar uma necessidade popular muito grande, para servir as empreiteiras e os bancos. Nós somos contra esse sistema e nós achamos que ele também não é um sistema que vai superar o déficit habitacional brasileiro, que seria preciso um sistema também estatal e também controlado pela população. Nós somos favoráveis ao princípio do controle da população em todas as áreas da administração, pois o interessado é que sabe onde o sapato aperta. Candidato, é claro que o senhor defende a estatização em quase todas as frentes, né? Quando se fala em estatização, temos um problema muito comum chamado corrupção. De que forma coibir isso? Então, é justamente esse princípio que eu falei é que pode coibir a corrupção nos órgãos estatais. Nós somos contra o princípio de que uma empresa estatal tem que ser administrada por uma burocracia apontada pelo governo. Nós somos favoráveis que a empresa seja controlada pelos seus técnicos, os seus trabalhadores, que são as pessoas que conhecem a empresa e que têm interesse na empresa, que vivem da empresa e que não representam interesses alheios da empresa. Sem falar que eles são muitos e, logicamente, que é difícil que algum interesse escuso se interponha e domine a situação. Eu tenho aqui o Rex dizendo o seguinte, aliás, o Chico Mundiça, adorei a explicação dele aqui. O Brasil é um ladrão que rouba de si próprio. Vendemos um produto nosso para comprá-lo pelo dobro, né? O Rex diz aqui, bem, o entrevistado defende o MST. Eles invadiram fazendas, destruíram maquinários, plantações, conquistaram à força uma terra que foi conquistada e comprada com trabalho. O senhor defende o MST? Apesar de que eu não tenho uma concordância com a política da direção do MST, eu defendo as ocupações de terra que são feitas pelo MST. E discordo taxativamente de que essa terra tenha sido comprada com o trabalho. O Brasil é o país da capitania hereditária, da grilagem, do favoritismo político na distribuição de terra. É muito fora da realidade dizer que o princípio da constituição da propriedade fundiária no Brasil foi o trabalho. Pelo contrário, eu acho que 99,9% dos donos das grandes extensões de terra nunca trabalharam na vida. Uma curiosidade, o senhor defende financiamento público de campanha e maior transparência no fundo partidário? Bom, logicamente que o fundo partidário, sendo dinheiro público, tem que ser controlado, né? Apesar que o critério concorre e controlado é puramente burocrático. Se nós, por exemplo, não conseguimos receber o fundo partidário por causa dos empecilhos burocráticos. Se faltar um documento, você não recebe. Os outros que recebem 1 milhão, apesar de denúncias gravíssimas de apropriação de fundos que tem aí, todos eles recebem. Quer dizer, precisaria haver um controle, mas um controle real, né? Agora, eu acho que o princípio do financiamento estatal da campanha não é um princípio necessariamente democrático. O que eu acho é que seria necessário, nós vivemos numa época onde os meios eletrônicos de comunicação, eles adquiriram uma importância muito grande. Eles não podem ser tratados como um latifúndio de meia dúzia de empresas. Nós somos favoráveis ao fim do monopólio dos meios de comunicação por essas empresas. Nós achamos, por exemplo, que uma televisão como essa, aqui pequena, sim, deveria ter sua 1 hora na televisão aberta, você entendeu? É absurdo que você tem aí pouquíssimos canais. De fato, é uma proposta fundamental nossa.
Os sindicatos deveriam ter o seu período na televisão. O latifúndio deveria sofrer uma reforma agrária, na nossa opinião. As concessões deveriam ser revogadas. Nosso tempo urge, candidato, mas eu tenho várias perguntas aqui. Por exemplo, o Jorge quer saber se o senhor defende a legalização das drogas. Defendemos, apesar de que o nosso partido, filosoficamente, é contra as drogas. Nós somos a favor de pessoas conscientes, não pessoas dopadas. Mas nós defendemos por um princípio político. Legalizadas, as drogas são mais fáceis de controlar pela população, é mais transparente a situação e mais fácil de controlar. Já que estamos na questão das drogas, outros dois assuntos também que sempre estão em pauta. Homossexualidade, o casamento de homossexuais e aborto. Eu acho que não há motivo constitucional, jurídico nenhum para impedir a união civil dos homossexuais. É uma perseguição absurda, né? Nós somos a favor. E a respeito da questão do aborto, nós achamos também que é uma política desumana, cruel, num país e no mundo, né? Porque esse é um problema mundial, onde você tem tantos abortos clandestinos, que mostra que é uma situação de fato, porque por que a pessoa vai se arriscar nessas coisas se não fosse uma situação de fato? Você colocar uma mulher, uma dona de casa, uma jovem, uma adolescente na cadeia porque ela foi vítima dessa necessidade. Logicamente que o aborto não é a melhor solução, mas nós achamos que deveria ser legalizado e realizado pela rede pública de saúde. O Rex faz uma pergunta. O senhor acredita em Deus? Não. Eu sou marxista, sou materialista. E não acredito em Deus e não acredito no marxismo cristão, coisa do gênero. Agora, só rapidamente, que eu sei que não estamos perdendo tempo. O materialismo não é a pessoa que não acredita em nada. O materialismo é uma filosofia que tem toda uma concepção do mundo e do universo, dos objetivos do ser humano, como ser humano, da evolução moral e cultural do ser humano. Mas o senhor defende ou seja, a opção religiosa do indivíduo. Nós defendemos firmemente a liberdade de consciência. Todas as religiões devem ter igual oportunidade de existir. Embora eu não seja religioso e nem acredite que a religião seja uma coisa positiva. Mas eu defendo o direito de quem é religioso de defender a sua crença. Muito bem, bom, respondendo então, a questão que pergunta aqui se o senhor quem mais tem terras no Brasil hoje é a Igreja Católica. O senhor teria coragem de desapropriar os bens da Igreja? Certamente. Sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. Candidato, hora 12h55, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria que o senhor mandasse um recado para o nosso internauta por que ele deveria votar no senhor. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade, foi um debate muito produtivo, né? Essa polêmica é salutar. E segundo, eu queria dizer o seguinte, que eu quero que a população vote nos candidatos do nosso partido, logicamente, no nosso programa. De preferência, vote nos candidatos, em geral, de esquerda, comprometidos com as lutas populares. Mas eu queria também deixar absolutamente claro que nós não acreditamos que a eleição seja um meio privilegiado, o meio mais favorável para a população resolver os seus problemas. Nós achamos que a população deve tomar o seu destino em suas mãos, se organizar, criar as suas organizações, fortalecer os sindicatos, partidos políticos comprometidos com a luta social, se unificar, tomar consciência dos problemas e resolver esses problemas. A população não deve ser tutelada por meia dúzia de magnatas que constroem partidos aí para dominar as eleições, mas deve ser dona do seu próprio destino através da sua própria mobilização. Só isso pode mudar o Brasil e só isso, em todas as épocas, foi o que fez o mundo andar para frente até hoje. Candidato Rui Costa Pimenta, candidato pelo PCO à presidência da República, mais uma vez obrigado por sua participação.